Terceira parte. Paraíso. Canto 1. Dante, buscando inspiração em Apolo, canta sua subida ao paraíso. A glória de aquele que a tudo deu vida penetra no universo inteiro, acima resplandece mais, e resplandece menos abaixo. Ao céu que recebe do Criador mais luz logrei chegar, e contemplei as maravilhas que nem pode nem sabe repetir quem de lá veio. Porque, à medida que o intenta, percebe que a memória não é dado invocar tanta perfeição. Quanto a mim, tudo que daquele reino santo minha mente pôde reter será matéria para novo canto. Nesta última parte do meu trabalho, ó Apolo, nesta derradeira tarefa faze-me pleno de virtude poética. Que meus versos mereçam tua preciosa aprovação. Até aqui, foi-me suficiente um só dos picos do Parnaso. Mas para a tarefa que me resta, penetra tu mesmo em meu peito, com o vigor por ti usado ao esfolar Márcias. Ó divina virtude, que eu possa descrever a visão do esplendor celeste tal qual o vi, e hei de me esforçar para receber de tuas mãos a coroa de louros, tornado digno dela pelo assunto e por tua ajuda. Raros os que podem receber tais louros, triunfando como guerreiros, ou poetas. Mas isso ocorre por culpa da humanidade, e para sua vergonha, que não se dedica à conquista dessas glórias verdadeiras. O Monte Parnaso, segundo se imaginava, tinha 2 cimos, Helícona, reservado às musas, e Cirra, do próprio Apolo. O auxílio das musas bastara para os cantos referentes ao inferno e ao purgatório, mas agora, ao cantar o paraíso, tinha de invocar Apolo, deus da poesia. A deidade délfica se alegra quando algum mortal faz por receber sobre a fronte o adorno de ramos de louro. Pequena faísca, grande incêndio provoca, é crível que meu exemplo induza poetas futuros a solicitarem auxílio de Cirra. De diversos pontos do mundo a luz se mostra aos olhos mortais, porém o sol é mais fecundo daquela parte em que 3 cruzes se veem unidas a 4 círculos. Vinda de sob benfazeja estrela e percorrendo o curso mais favorável, pode essa luz temperar e modelar a matéria. De um lado vier a luz, do outro chegará a noite. Assim, um dos hemisférios branquejava, enquanto o outro mergulhava em trevas, quando Beatriz voltou à esquerda sua atenção, fitando o alto sol com firmeza incrível. E como um raio incidente provoca raio reflexo que retorna à altura de que o primeiro partirá, qual romeiro ansioso pelo regresso, movido por seu olhar enderecei a mente e os olhos. Fitei o sol com determinação, algo impossível para o homem. É lícito no paraíso muito do que na terra nos é vedado. Não pude suportar por longo tempo a luz solar, mas pude observar o sol disparando chispas, como o ferro quando sai da forja. Logo percebi somar-se outra luz àquela, como se o Onipotente houvesse desejado adornar o céu com um segundo sol. Beatriz prosseguia com os olhos fixos no eternal luzeiro, mas eu, que desviar os meus do sol, passará a contemplá-la com adoração. Sentia-me transformar qual sucedeu a Glauco, que ao comer da erva fez-se igual a deuses marinhos. Visto que não posso descrever de modo exato o que essa transformação significa, é forçoso consignar que o exemplo basta para satisfazer aqueles a quem Deus concedeu a graça de experimentar o prodígio. Ó Deus! Tanto me elevaste, mas bem sabias que eu não era somente espírito, mas ainda carregava meu corpo mortal. Os céus, que criaste para a eternidade, prenderam-me inicialmente pela harmonia que afinas e diriges. Vi o sol tomar grande parte do céu, jamais, na terra, a chuva e os rios puderam formar lago tão extenso. Tais sons, tais luzes, a meu ver inteiramente novos, acenderam em mim vivo desejo de conhecer-lhes as origens. Beatriz, capaz de ler meus pensamentos tão bem quanto eu mesmo os conhecia, disse-me, teu espírito se deixa perder em raciocínio errado, pois julga-te ainda na terra. Assim, não vês o que poderias estar vendo. Compreende que nem o raio desce tão veloz para a terra quanto estás subindo ao céu. Enfim, libertado da dúvida por aquelas palavras, logo em outra me enredei. Disse-lhe, aquietei-me da grande maravilha que me empolgara, mas eis-me ainda mais surpreso de como atravesso os corpos leves. 2. Ela suspirou profundamente, e em mim pôs os piedosos olhos. Com o tom de mãe que se dirige ao filho, ensinou-me, todas as coisas criadas seguem uma disciplina harmoniosa, o universo semelha a Deus. Os espíritos perfeitos podem perceber nele nítida perfeição divina, fim supremo que é a ordem universal. As criaturas todas guardam inclinações segundo suas condições naturais, para situarem-se em menor ou maior vizinhança de Deus.
Asterisco 2, referência ao ar e à luz. Asterisco. Eis porque buscam aperfeiçoar-se, por caminhos diversos, através do vasto mar de si próprias, cada qual seguindo o instinto por Deus concedido. Graças a isso, o ardor logra chegar à lua, por isso é que se agitam os corações humanos, por isso a terra prossegue em suas expansões e contrações. O arco do instinto não dispara flechas unicamente contra os seres mais rudes, mas também contra as criaturas que têm a razão apta para o reconhecimento de Deus. A providência, que dispõe tal lei, com sua luz mantém aquietado o céu, onde gira o que vai mais rapidamente. Para ali, como em direção a posto determinado, o arco do instinto amor divino aponta aos que a esse amor se entregaram. Verdade é que, muitas vezes, a forma final da matéria não corresponde à intenção do artista. Do mesmo modo, a criatura humana pretende escolher seu próprio rumo, desviando-se a miúde do correto e elegendo o que é errado. Se a vã felicidade mundana leva a desviar-se daquele impulso natural, divino, ela cai por terra, qual se pode ver de a nuvem tombar o raio. Não há, pois, que admirar a tua ascensão, é natural que teu espírito suba, como é natural que o rio baixe da montanha ao vale. Seria de admirar se não subisses, nenhum impedimento te detendo, como se na terra pudesse a chama ardente ficar imóvel. E voltou novamente os olhos para o céu. Canto 2. Dante chega à Lua, o primeiro céu. Das 9 esferas concêntricas do sistema ptolemaico, a Lua é a que está mais perto da Terra, e mais longe do Empírio. Beatriz fala ao poeta sobre as manchas da Lua. Ó vós, que tripulando frágil barca, ansiosos por ouvir, seguistes minha nau que entre cantos singra, volvei aos portos de que haveis saído. 1. Não penetreis o mar aberto, onde, perdendo-me, estareis perdidos. Pois esta água jamais se viu sulcar antes. Minerva me inspira, Apolo me guia, e as 9 musas indicam-me a Ursa. 2. Vós outros, porém, poucos entre muitos, que a tempo voltastes a atenção para esse pão dos anjos, uma ciência divina, que alimenta, mas não sacia jamais, podeis levar sem medo o vosso barco ao alto mar, seguindo a minha esteira antes que se apague nas águas iguais. Vosso pasmo será maior do que o experimentado pelos heróis que incolcos viram Jasão atrelar touros ferozes ao arado. A sede inata de alcançar o paraíso nos impulsionava. Beatriz olhava para o alto, eu olhava a Beatriz. Em menor tempo talvez do que o necessário à flecha para atingir o alvo, minha vista foi atraída por estranho objeto. Beatriz, vendo patenteado o desejo que em mim intuíra, voltou-se e, leda quanto formosa, disse-me, em agradecimento, eleva a mente a Deus. Asterisco 1. A barca a que Dante se refere é metáfora para conhecimento. Dante dirige-se aos leitores que não contam com preparo filosófico suficiente para compreender seu paraíso. 2. A Ursa, isto é, o rumo a seguir. Asterisco. Chegamos ao primeiro céu. Era como se estivéssemos cobertos por nuvem lúcida, espessa, sólida, polida qual diamante ferido pelo sol. Penetramos o seio daquela margarida eterna do modo pelo qual a gota de água recebe o raio de sol sem se desfazer. Se eu era corpo, o mundo ignora como seja possível a um espaço comportar outro espaço sem que um corpo penetre outro. Tal prodígio com maior veemência acenderia em nós o desejo de avistar a suma essência em que a natureza humana fundiu-se com a divina. Ali se fará patente aquilo em que se crê por força da fé, sem exigir provas, consagrando a primeira verdade a que o homem se deve agarrar. Eu disse a ela, Senhora, tão humildemente quanto me seja possível, rendo graças àquele que me guindou até aqui, desde o mundo dos mortais. Mas dizei o que são essas manchas escuras que desde a terra se percebem neste céu e que deram origem a tantas fábulas a respeito de Caim. Sorrindo, ela me disse, erra sempre o juízo dos homens sobre as coisas, se a chave da sabedoria divina não acorre a lhes abrir a porta dos sentidos. Certo é que não deverias ser tomado por tanta admiração, pois já pudeste conhecer quanto são curtos os voos do conhecimento quando a razão se entrega apenas aos impulsos dos sentidos. Mas dize-me, o que pensas a respeito disso? E eu, acredito que tal aconteça por serem os corpos ou mais densos, ou mais tênues. Ela retrucou, verás ser falso esse teu entendimento quando ouvires minhas razões em contrário. Na 8ª esfera luzem muitos lumes, distintos entre si pelo vulto e pela qualidade da luz que emitem. Se a tenuidade ou a densidade originassem as sombras e as luzes, todas teriam virtudes similares e todas seriam iguais.
Para que existam aspectos diversos, é forçoso que procedam de causas formais diversas, porém, segundo o teu raciocínio, todos os princípios, menos um, deveriam ser anulados. E mais, se a menor densidade fosse a origem das manchas lunares, o astro em algum ponto apresentaria vácuos na espessura de sua matéria, tal como podes observar num corpo animal em que partes magras e partes gordas por vezes se sobrepõem, e se tal não ocorresse, faltariam folhas no livro da natureza. No primeiro caso, durante os eclipses, esses vácuos estariam patentes sob os efeitos da luz. Mas não é o que acontece. Quanto à outra hipótese, a de que o denso e o rarefeito apresentem-se dispostos em camadas, provarei que também está errada. Não se estendendo a camada rarefeita de um a outro lado deste astro, é forçoso existir um ponto onde a sua contrária não possa pelo corpo ser atravessada. Desta camada, o raio solar que ali incide é refletido, tal qual a camada plúmbea do espelho repele o lume que a face polida vai tocar. Replicarás que em alguns pontos o raio solar parece mais escuro por ser refletido de ponto mais interno. Dessa postura equivocada pode tirar-te uma experiência, se a ela te abalançares, pois a fonte do saber humano é a experiência. Toma 3 espelhos, coloca 2 deles a curta distância e o terceiro, afastado. Servindo-te dos primeiros, fixa o último. Faz com que acendam, atrás de ti, luz que ilumine os 3 espelhos, e triplicada, volte a ti. Se bem que a imagem mais distante não pareça tão grande quanto as outras, ela brilhará tanto quanto estas. Assim como o calor do sol derrete e funde a neve, deixando ver o que ela ocultava, desejo que a verdade cintile em teu rosto depois que a inteligência for aclarada. Lá no céu da divina paz gira o corpo em cuja força animadora tem origem a vida de tudo quanto nele está contido. O céu seguinte encontra-se repleto de astros luminosos, diferentes dele, variados na essência, mas dele recebendo o ânimo. Os outros 7 céus giram submissos a leis diversas, por vezes contrastando uns e outros, porém governados por harmonia perfeita, graduada pelo efeito e pela causa. Como poderás verificar, esses órgãos do mundo obedecem, no geral, a uma regra invariável, recebem influxos dos imediatamente superiores e os transmitem aos imediatamente inferiores. Medita acerca de quanto ouviste sobre a verdade que almejas conhecer, a fim de que, uma vez deixado só, saibas orientar-te para ela. Sobre o movimento e a ação destes céus atua o princípio do ferreiro e de seu martelo, a impulsionar os santos motores. O céu, tornado formoso por tantos lumes, daquela mente prodigiosa que o mantém no espaço toma a imagem e dela faz seu próprio selo. E qual alma que, vestindo a poeira do corpo humano, atuando nos diferentes membros impélios a cumprirem diversas missões, assim a inteligência criadora e motriz das estrelas em todos os astros infunde sua bondade, permanecendo imutável na unidade. Virtudes diferentes unem-se de forma diferente ao corpo único, rutilando o qual alegria a extravasar por pupila esperta. Daí resulta que uma luz é diferente de outra luz não por ter corpo mais denso ou mais rarefeito. O princípio divino é que produz o claro e o escuro. Canto 3. Dante depara as almas dos que, estando votados ao bem, foram impedidos de dar prosseguimento à sua vocação religiosa. O poeta encontra a picarda Donati. O sol que fez arder de amor meu peito, outrora, agora desvendara, argumentando a perfeição, aos meus olhos a beleza da verdade divina. Reconhecendo meu erro e convencido da verdade, tanto quanto me foi possível ergui a fronte, intentando confessar-lhe tais coisas. Ao fazê-lo, porém, apareceu-me uma visão, e de tal modo me atraiu que a confissão não realizei. Se alguém olha através de vidro transparente limpo, ou de espelho de água tranquilo, puro e não profundo a ponto de ocultar o fundo, divisa imagens tão fracas em seus reflexos, que não afetam a pupila mais do que pérolas expostas em muito branca fronte. Por modo igual sucedeu ali, eis que vi rostos prontos a falarem comigo, o que me levou a incorrer em erro contrário àquele que estabeleceu o elo de amor entre homem e fonte. De fato, apenas dei acordo de tais rostos, cuidei fossem efígies espelhadas. De imediato dediquei-me a identificá-los. Não ao conseguindo, dirigi o olhar para o viso de minha doce guia, que sorrindo trazia os olhos plenos de santo amor, a me dizer: não te cause estranheza o meu sorrir. É que o teu pensamento pueril revela que teus pés ainda não calcam a base da verdade. E uma vez que ainda pisas em falso no campo do conhecimento, fica sabendo que tais faces correspondem a figuras reais, detidas aqui por não haverem cumprido os votos formulados.
Fala com elas, põe fé enquanto disserem, pois, a luz da verdade, que as atrai e conforta, não lhes permite afastarem-se do bom caminho. Voltando-me para a sombra que supus mais propensa a dialogar, disse, com o acento próprio do homem animado pela impaciência de obter ensinamentos, salve, afortunado espírito a gozar a doçura dos raios que informam a eternidade, doçura que nem ao menos se pode idealizar, mas apenas santamente fruir. Revela-me teu nome e destino. Sem hesitar e com meigo sorriso respondeu, seguimos aqui as leis da caridade, que Deus impõe à sua corte. Assim sendo, não posso cerrar ouvidos ao teu justo pedido. No mundo, fui monja, virgem. E se a tua memória não está ofuscada, concluirás que ora, aqui, sou mais bela do que fui lá. Reconhecerás que sou picarda, entre estas almas bem-aventuradas, apenas espero, nesta esfera que é de todas a mais lenta. Nossos afetos flamejam continuamente, abrasados que são pelo Espírito Santo, alegrando-se no conformar-se com o desejo seu. A sorte que nos coube, que parece inferior, devemo-la uns ao mau cumprimento de votos religiosos, outros ao esquecimento total de tais votos. Tornei-lhe, há em vosso inefável aspecto algo celestial a tornar vossas feições diversas daquelas que ostentáveis na terra. Por isso foi difícil reconhecer-vos. Picarda Donati, que professou na Ordem de Santa Clara. Foi retirada à força do convento pela família, para desposar Rocelino de Liatosa, num casamento com objetivos políticos. Porém, auxiliado pelas vossas palavras, isso torna-se fácil. Mas, dizei-me-se, mesmo sendo felizes neste sítio, aspirais a subir a mais alto páramo, mais próximo da suma sabedoria, para dela aurir maior contentamento. Sorriu para suas iguais um sorriso breve, e respondeu-me, tão plena de alegria como se ardesse no mais puro amor, irmão, a virtude da caridade nos induz a desejar aquilo que possuímos, sem aspirar ao que não temos. Se anelássemos ser levadas a céus mais altos, estariam os nossos desejos em desacordo com os de aquele que aqui nos mantém. Entenderás não ser possível tal incoerência. Tal disposição é essencial a esta forma de bem-aventurança, pois, aqui, os desejos destas almas e os de Deus tornaram-se um desejo único. Disposição igual à nossa encontra-se por todo este reino, de céu em céu, segundo é do agrado de Deus, cujo querer é que queiramos aquilo que Ele quer. Seguir a sua vontade é toda a glória que buscamos, a qual é mar para onde confluem todas as coisas, seja produto direto de sua vontade ou resultado de evolução natural. Não tive a partir de então mais dúvidas de que qualquer das partes dos céus é o mesmo paraíso, e que, contudo, a graça divina não reside por igual em todas aquelas partes. Assim também, se já nos saciamos de um alimento, o apetite permanece em relação a outro, e a este se procura, alegria havendo-no encontrá-lo. Assim procedi, manifestando, com gestos e palavras, o desejo de conhecer a causa que a impedira de cumprir seus votos integralmente. Explicou-me, perfeição e méritos altíssimos ornam excelsa dama que acima se encontra. Hábito, véu e santas regras deixou no mundo. Até a morte quis dedicar-se inteiramente ao esposo que aceita todo o voto proferido em conformidade com o seu querer. Para segui-la, ainda adolescente abandonei o mundo, encerrando-me em suas vestes e prometendo seguir-lhe as regras. Mas homens cruéis roubaram-me ao doce claustro e só Deus sabe qual foi a minha vida a partir de então. Repara, porém, no resplendor que à minha direita fulge com toda a luz possível nesta nossa esfera. Quanto disse de mim aplica-se a ela. Como eu, foi monge também de sua fronte arrancaram as santas faixas. Mas, embora no mundo profano a repusessem por violência e contra seu desejo manifesto, jamais despiu da alma o véu sagrado. Essa é a luz e o espírito de Constança, excelsa, que ao segundo imperador da Suábia deu herdeiro em quem a dinastia teve fim. Assim ela falou, depois pôs-se a entoar a Ave Maria, e cantando desapareceu, tal qual desaparece pesado corpo em águas profundas. Voltei os olhos para alvo mais valioso. Eles se fixaram em Beatriz, mas a luz que dela emanava era tal que me ofuscou os olhos. E por essa razão não pude falar-lhe logo. Canto 4. Dante, que se encontra no primeiro céu, vê-se às voltas com duas intensas dúvidas, as quais Beatriz procura esclarecer. Um homem, vendo-se entre dois manjares igualmente irresistíveis e a distância igual, e tendo liberdade para escolher, morreria de fome antes de meter os dentes em um deles. Agiria do mesmo modo um cordeiro entre lobos, temendo a ambos, e um cão quedaria indeciso entre dois gamos.
Eis porque permaneci em silêncio, guardando minhas dúvidas para mim mesmo. Calava, mas era tão evidente meu desejo de perguntar que nem seria preciso expressar tal vontade. Beatriz agiu, no ato, como Daniel outrora a fim de apaziguar Nabucodonosor, inclinado à ira injusta e violenta. Disse ela. Noto com clareza teu duplo desejo de conhecimento, e entendo tua hesitação para tomar partido entre um dos dois. Raciocina assim: se a vontade persistia no bem e somente pela violência de outrem no bem não continuaram, como pode essa violência diminuir o mérito de tais almas? Encontras aí argumento para duvidar da teoria de Platão segundo a qual as almas retornam aos astros de que provieram. São estas as dúvidas que com tanta intensidade te perturbam. Começo por elucidar-te a mais importante. O serafim de maior hierarquia extasia-se em Deus, bem como Moisés, Samuel e o João que escolheres, o Batista e o Evangelista, e mesmo Maria, todos desfrutam a claridade da mesma esfera em que se acham estas almas aqui vistas. Nem a duração da eternidade é menor para estes do que para aqueles. Todos convivem no primeiro círculo e gozam em gradação diversa a beatitude divina, pois sentem em menor ou em maior grau o amor do Criador. As almas que viste nesta esfera, a ela não estão circunscritas, mas o estarem aqui indica a gradação de sua beatitude. Este é o modo de fazer com que teu entendimento penetre tais coisas, pois o ser humano aceita pelos sentidos antes fazê-lo pelo espírito. É por isso, aliás, que a Escritura faz ao entendimento mortal a concessão de representar Deus com pés e mãos, mesmo estando certa do contrário. Pela mesma razão, a Santa Igreja representa Gabriel e Miguel com feições humanas, e também aquele que livrou Tobias da cegueira. Vês, pois, que o ensinado por Timeu, em relação ao destino das almas, com o que testemunhas aqui não combina, se é que o entendimento costumeiro seja o mais correto para tal texto. 1. Ele ensina que a alma retorna aos astros de que baixou num corpo terreno. Bem pode ocorrer que a intenção do autor tenha sido diferente do que se usa depreender do texto. Portanto, não convém desprezá-lo. Aceitando-se haver ele afirmado que das estrelas descem as almas em fluxos que justifiquem a glória ou a desdita, não atirou sua seta muito longe do alvo da verdade. A afirmativa, interpretada de modo errado, conduziu ao erro os antigos pagãos, levados a adorar Júpiter, Marte e Mercúrio, por lhes encontrarem essência divina. Asterisco 1. Referência a Timeu, diálogo de Platão que contém a teoria do filósofo quanto à imortalidade da alma. Asterisco. Quanto à tua outra dúvida, acredito que seja menos passível de afastar de mim tua alma. Que a justiça divina apareça injusta para os mortais é argumento de fé, não de má fé herética. E sendo o entendimento humano apto a penetrar esta verdade, breve a terás, como queres. Se quem sofre violência nada consente a quem a pratica, se isenta, pois a vontade não se deixa vencer sem resistência, o sopro 1000 vezes pode curvar a chama, que 1000 vezes esta chama se erguerá. Mas se fraqueja, ou cede muito ou pouco à violência, com ela condescende. Isso se deu com estas almas que não voltaram para o claustro quando a força que as mantinha violentadas cessou. Não conservaram inteira a sua vontade, qual fez São Lourenço sobre as grelhas, e Múcio, deixando a mão consumir-se ao fogo. Tivessem conservado intacta sua vontade, voltariam a percorrer o caminho antigo. Mas é muito rara tanta integridade. Se fizeste bom proveito do que eu disse, terás sanado dúvidas atrozes. Mas já se te apresenta outra dificuldade, a qual, sem o necessário auxílio, não conseguirias superar. Consegui, penso, imprimir em tua mente, como verdade absoluta, que não é dado à alma eleita mentir, por estar sob o influxo da verdade primeira. Trata-se de que ouviste dizer a Picarda, haver Constança mantido sempre os votos, com relação aos véus aceitos no coração. E isso te parece em contradição com minhas palavras. Sucede, muitas vezes, meu irmão, que por receio a malefícios praticam-se atos que repugnariam à consciência no mais das vezes. Foi por isso que Alcmeão, cedendo aos rogos do pai, sacrificou a mãe, por fidelidade à lei da obediência agiu de modo cruel. Se a vontade do violentado segue o impulso da violência, ele não pode se apegar a nenhuma escusa. Uma vontade firme não se cumplicia ao mal, quando ameaçada, retrai-se, temerosa de cometer males maiores. Ao falar, Picarda referiu-se à vontade absoluta, e eu, à vontade relativa, mas nós duas falamos a verdade, igualmente. Fluindo daquele santo rio, vindas da fonte da verdade, tais palavras satisfizeram-me e devolveram-me a paz.
Exclamei, portanto. Ó querida de Deus, ó Senhora, vossa palavra me inunda de glória, exalta-me e eleva-me. Não pode o meu afeto ser tão grande que logre agradecer-lhe suficientemente. Supra a minha falta aquele que tudo vê e tudo pode. O intelecto humano só pode penetrar os mistérios divinos se iluminado pela verdade, sem a qual não há luz. Uma vez penetrados, encontram-se neles fruição e sossego, qual a fera reentrando em seu esconderijo. Compreendê-los não é vedado ao homem, se o fosse, todos os intentos seriam vãos. Bem por isso a dúvida, qual vergonha, nasce ao pé da certeza e, seguindo sua natureza, leva-nos de grau em grau para junto de Deus. Este raciocínio, ó Senhora, assegura-me que posso, com a devida reverência, rogar-vos que me esclareça outra verdade que se mostra obscura a mim. Desejo saber se é permitido aos homens que romperam votos redimir-se com a prática de significativas obras pias, para equilibrar a balança da divina justiça. Beatriz fixou em mim seus olhos, tão cheios de ardor divino que transido recuei, fiz então enorme esforço para não sucumbir. Canto 5. Beatriz fala a Dante acerca da natureza do voto religioso, bem como do problema da compensação de tal voto. Dante e Beatriz alcançam o segundo céu, o céu de Mercúrio, onde se encontram as almas dos que realizaram o bem para obter fama e glória. Se meu brilho te ofusca mais que o comum entre mortais, despojando-te da força dos teus olhos, não te espantes, tal provém da visão suprema, sempre revelando o bem aos nossos olhos. Posso assim perceber o quanto já resplende em teu entendimento o eterno lume, o qual, visto uma só vez, acende para sempre a luz do amor. E se na terra outro alvo atrai o teu amor, trata-se de mal conhecido vestígio dele, a transluzir na matéria. Perguntas se com obras pias é dado às almas compensar o abandono dos votos sagrados. E Beatriz, com talento oratório inigualável, deu início à sua explanação, o maior dom que Deus concedeu ao mundo, aquele dom que melhor revela a sua bondade, o que ele tem em mais alta conta, é o anseio de liberdade, do qual foram dotadas todas as criaturas pensantes. Isto dito, podes considerar qual seja diante de Deus a alta valia de um voto, pois nesse ato a aceitação dele une-se ao querer humano. Ao realizar-se tal pacto entre Deus e o homem, este sacrifica o valioso tesouro do livre-arbítrio, e o faz exercendo esse mesmo privilégio. Que outro bem pode compensar o rompimento de tal voto? Se pensas novamente usar o que já tenhas oferecido, estarás querendo fazer bom uso de mérito ganho por meio de fraude. Assim, chegamos a bom termo quanto ao ponto principal. Mas pensarás que a Igreja, ao dispensar alguém dos votos, age contrariamente àquilo que ensinei. É preciso que, raciocinando com empenho sobre estes temas complexos, aguardes melhores esclarecimentos, sem os quais esta doutrina se mostrará obscura para ti. Presta atenção ao que explico e encerro na alma, pois não logramos aprender o que ouvimos e não guardamos. Duas coisas são necessárias para constituir a essência do sacrifício: o voto religioso, um é o objeto que se sacrifica, o outro é o pacto assumido. Quando não observado, este último nunca conhece cancelamento. Mas a tal propósito já fiz bem ampla exposição. Daí que os hebreus estiveram obrigados a cumprir perenemente o voto feito, embora, em alguns casos, conforme sabes, tenha sido possível permutar o objeto das promessas. Da matéria do voto é permitida mudança quando haja ensejo, sem que com isso se cometa falta. Mas ninguém ouse, sem o consentimento da Igreja, mudar o peso que livremente aceitou. Esteja, além disso, seguro de que toda permuta será inútil se o objeto substituto não for maior do que o substituído, da forma pela qual o 4 está contido no 6. Assim, se o voto feito for de tal grandeza que incline ao máximo o prato da balança, naturalmente não haverá voto maior que o compense. Assim sendo, ó mortais, não contraí votos em vão. Sede fiéis a tal objetivo, não agindo como Jefté agiu com sua filha. A ele melhor fora haver dito não fiz bem, descumprindo o voto, do que agir pior ainda ao cumpri-lo. Igualmente insensato foi o voto do chefe supremo dos gregos quando, pela lembrança de Ifigênia, fez chorar sábios e tolos, todos enfim que ouviram narrar a história de seu trágico sacrifício. Ó cristãos, sede ponderados em vossos votos. Evitai agir qual pluma sensível a todos os ventos, acreditando em que qualquer voto vos eleve aos olhos do Criador. Para orientar-vos, tendes o Velho e o Novo Testamento e o chefe da Igreja. Isso vos baste para alcançar a salvação. Não permitais que a cobiça material empane vossa virtude, sede homens e não inermes,
a fim de que os judeus entre vós não zombem de vossa fé. Observai o cordeirinho que, mal deixando de sugar o leite materno, por capricho contra si mesmo age, vivaz e tolo, caminhando com descuido. Exatamente assim falou Beatriz. Depois, ansiosa, voltou-se para o alto, de onde procede a luz que ilumina o mundo. O haver calado e transmudado o semblante fez-me abafar o desejo de a ela comunicar que eu já concebera outras perguntas. E, qual flecha que atinge o alvo antes de que cessem as vibrações do arco, penetramos no segundo céu rapidamente. Tão leda eu vi a bem-aventurada Beatriz penetrando as luzes daquele céu, que mais esplendoroso planeta se me afigurou. E imaginei, se o astro sorriu, transformando-se, como não me transformei eu, que, por efeito da natureza humana, estou sujeito a toda a fantasia. Quando em pesqueiro de água tranquila e pura cai algo que se pareça com comida, logo cardumes de peixes vêm para saciar-se. Com sofreguidão igual foi que vi a correr em mais de 1000 resplendores, clamando em coro, eis que chega a quem nosso ardor nutrirá. Quando se aproximaram de nós, em todos eles percebia-se divina alegria, denunciada pelo fulgor por eles irradiado. Leitor, qual não seria a tua angústia se eu interrompesse a narração neste ponto? Ajuíza, pois, à base desse raciocínio, qual tenha sido o meu desejo de conhecer a condição daquelas almas, desde o momento em que as revelei. Ó ser bem-nascido, ao qual é facultado presenciar a glória eterna do céu quando ainda inscrito no rol da milícia terrestre. Pela luz da verdade que se esparge por todo o céu estamos envoltos, e desejas obter informações a nosso respeito, de bom grado as daremos. Isto me foi dito por uma das almas que ali se achavam. E Beatriz acrescentou, formula tuas perguntas com clareza e calma, e nas respostas deposita a mesma fé que em Deus. Vejo que te serve de manto a luz que de ti mesmo irradia. Sei que é dos teus olhos que ela dimana, pois aumenta quando sorris. Mas ignoro, alma nobre, quem sejas, e por que vieste ocupar este degrau da escada velada aos olhos dos mortais por mais vivo lume. Assim falei à deslumbrante alma que se dirigira a mim, e deparei-a mais brilhante do que me parecerá no início. Assim como o sol, ao esvaecer-se, esconde em seu próprio esplendor o excesso de luz, em plenitude de alegria desapareceu entre seu mesmo refulgir aquela figura santificada, e oculta respondeu-me o que no próximo canto se segue. Canto 6. No segundo céu, Dante encontra a alma do imperador Justiniano, o qual relembra as glórias do Império Romano. Após Constantino ter conduzido a águia sagrada contra o curso do sol, que até então ela seguirá, invertendo o caminho de Enéas, a ave divina permaneceu 200 anos naquele extremo da Europa, perto das montanhas de Troia, onde se criou. Dali governou o mundo, sucederam-se os imperadores, até que o cetro viesse parar em minhas mãos. Sou Justiniano, e fui eleito César, por inspiração do Espírito Santo, expurguei as leis do que tinham de injusto e excessivo. Antes disso, porém, vivi tranquilo sob a crença de que uma só natureza houvesse em Cristo. Contudo o bem-aventurado Agapito, o qual foi de certo pastor genuíno, converteu-me, com suas santas palavras, à verdadeira fé. Vejo agora que tudo quanto ensinou é certo, tão claramente quanto entre duas afirmações opostas percebe-se a verdadeira com facilidade. Logo que pelos passos da igreja acertei os meus, Deus inspirou-me o trabalho a que me consagrei. Confiado o mando das armas a Belisário e o grande general de Justiniano, sua mão guerreira foi tão abençoada pelo céu que interpretei isso como sinal para que me ocupasse de outra missão. Asterisco 1. A águia sagrada é a insígnia do Império Romano. Constantino levou a águia do Ocidente para o Oriente, contra o curso do Sol, ao passo que Enéas, ao deslocar-se de Troia para a Itália, seguirá o curso do astro. Asterisco. Até aqui respondi à primeira parte da tua pergunta. O assunto, contudo, exige que algo seja acrescentado, para que percebas como são desprezíveis as razões que movem contra a águia romanos que dizem falar em seu nome, e os que a ela se opõem. Verás quanta virtude fê-la digna de suma reverência, desde quando o Palante morreu para dar-lhe soberania. Sabes o que fez ela em Alba por mais de 300 anos, até que lutaram 3 contra 3 em sua disputa, 2. Sabes quanto foi feito durante o reinado de 7 reis para dominar os povos vizinhos, desde o rapto das Sabinas até o ultraje a Lucrécia. Conheces os feitos de tantos heróis romanos nas lutas contra Breno, contra Pirro e muitos outros reis e coligações reais, guerras que deram fama a Torquato, a Quíncio, que da grenha tirou o apelido de Cincinato, aos Décios e aos Fábios, que reverencio, comovido.
fez desabar o orgulho dos cartagineses mandados por Aníbal na travessia das alturas alpinas, de onde correm as águas do rio Pó. Jovens ainda, à sua sombra Cipião e Pompeu conheceram o triunfo, e a colina junto à qual nasceste mostrou-se violentíssima. Mais tarde, o céu, desejando paz ao mundo inteiro, ditou leis conformes às leis de Roma e nas mãos de César colocou as nações. As façanhas que este praticou, do Varo ao Reno, tiveram por palco o Isara, o Ero, o Sena, e esse vale imenso onde o Ródano é dos rios o soberano. O que realizou foi tão importante, depois de sair de Ravenna e atravessar o Rubicão, que não há como devidamente ser descrito. Levou seu exército contra a Espanha, contra Durazo depois. Asterisco 2. Ascânio, filho de Enéas, foi o fundador de Aloalona, onde o poder da águia manteve-se por 3 séculos, até que os 3 Horácios romanos lutaram contra os 3 Curiácios. Venceram os primeiros, e o império foi unificado. Asterisco. Farsália acometeu para perturbar-se em seguida com os efeitos da ardência do Nilo. Reviu afinal o Simoente o Antandro, seu berço original, onde as cinzas de Heitor se acham, mas contra Ptolomeu se atirou, e fulminou Juba sem demora, volvendo, para o ocidente, de onde ouviu sons de desafio lançados pelas tubas seguidoras de Pompeu. Mercê dos atos praticados por aquele que em seguida empunhou a águia, Augusto, é que gemem, no inferno, Cássio e Bruto, junto com Módena, e Perúgia. Sofre também a mesquinha Cleópatra, que, com o auxílio de uma serpente, deu cabo a si própria. Tudo, até o Mar Vermelho, pertenceu à águia, e sobre o mundo desceu paz tão serena que foi possível às portas do templo de Jano cerrar. Tais maravilhas, que narro a propósito da sagrada águia, ocorreram nos primeiros tempos, quando ela fez, com total virtude, tudo quanto os negócios materiais exigiam. E tudo isso é nada se comparado ao que ocorreu nos dias do terceiro imperador e Tibério, se com ele for julgado de modo justo. Pois foi quem, com viva justiça, concedeu a glória de fazer aplacar a ira que nós, homens, lhe despertamos. Não cause espanto agora o que te vou dizer, aprove a Deus vingar-se daquela vingança do pecado antigo, servindo-se de Tito. E quando as presas longobardas morderam a Santa Igreja, a sombra da ave Augusta, salvou a Carlos Magno do perigo. Podes agora bem julgar os crimes daqueles a quem me referi há pouco, os quais são a causa dos males italianos. Eis que, contra o santo estandarte, um desses partidos hasteou lírio de prata, enquanto o outro o quer para sua insígnia de guerra. É tarefa difícil dizer qual dentre eles tem mais culpa. Que os gibelinos pratiquem suas torpezas sob outro estandarte, pois este, que é santo, é contra os que a justiça despreza. Nem pretendo novo Carlos e Carlos XI de Anjou abatê-la com os guelfos, tenha, isso sim, receio das garras que souberam arrancar a juba inteira de fortíssimo leão. Sabe-se que mais de uma vez os filhos choraram por culpa dos pais, não pense Carlos de Anjou que Deus transferiu sua predileção da águia para a flor de lis. Nesta pequena estrela, muitos espíritos justos se esforçaram bastante no mundo para nele deixar honra e fama marcantes. Se demasiado empenho as almas põem em tal intento, tornam-se menos vivos os raios do verdadeiro amor que, então já esmaecidos, chegam ao céu. Porém é parte de nossa dita comparar o mérito adquirido e o prêmio recebido, percebendo qual seja o equilíbrio justo, não os supondo nem menores nem maiores do que sejam de fato. Assim, a divina justiça abranda e amolda os nossos afetos, de modo que nem malícia nem inveja os embotem. Tal como várias vozes produzem harmonia de sons, os vários graus da beatitude geram a harmonia do céu. Nesta gema brilha a luz de Romeu, cuja obra mais valiosa foi recompensada com ingratidão. Os provençais que contra ele conspiraram acabaram por não obter nenhum lucro, pois muito erra quem julga colher um bem do mal feito a outrem. Teve 4 filhas e o conde Raimundo Berenguer, e todas foram rainhas, e os 4 tronos deveram-se a Romeu, homem humilde e esforçado. No entanto, conselhos repletos de inveja levaram Raimundo Berenguer a pedir explicações injustas àquele que, além de honesto, multiplicou o patrimônio confiado à sua guarda. Partiu então o homem velho e probo, e se o mundo visse mendigando o pão aos passantes, Romeu haveria de ser muito mais exaltado do que é hoje. Canto 7. Dante tem grandes dúvidas a respeito da crucificação de Jesus e o castigo que o Império Romano depois impôs a Jerusalém por isso. Beatriz põe fim a essas dúvidas. Hosanna sanctus Deus Sabaoth, super illustras claritate tua felicis ignis orum malacotfa, asterisco. Ao ritmo deste canto movia-se a alma sobre a qual dupla luz se insinuava, até sumir na distância,
juntamente com outras que a seguiam, quais chispas. Tomado por dúvidas, dizia-me, pergunta de que se trata essa dama que tem saciado tão plenamente tua sede de saber. Mas tanta emoção sinto apenas a menção de Beoís que fico calado, sem voz. Porém Beatriz não tardou a perceber meu constrangimento. Sorrindo de um modo que faria feliz mesmo o homem imerso em labaredas, disse, trazes turbado o espírito, não conseguindo entender como é possível que uma vingança justa tenha sido mais tarde justamente punida, como te narrou Justiniano. Atenta para as minhas palavras, que a expressão delas se ajusta com a mais alta verdade. Por não haver desejado colocar freio à sua liberdade de escolher e agir, aquele homem Adão que não nasceu de mulher deu sofrimento a si mesmo e à humanidade. Asterisco 1. Salve, ó Deus sagrado dos exércitos, que do alto lanças tua luz sobre este reino, sobre as almas. Asterisco. Esta, enferma do pecado, por muitos séculos sofreu, avolumando o montante do erro, até que o Verbo divino condescendeu em descer ao mundo, para, num ato de amor supremo, incorporar-se à natureza humana, que de seu Criador andava divorciada. A natureza humana, quando unida ao Criador, foi veraz, foi boa. Tão logo ficou entregue a si mesma, por sua culpa resultou expulsa do paraíso, pois afastou-se do caminho da verdade e da vida. Assim sendo, se considera a natureza humana assumida por Deus, a pena da cruz foi muito justa. Igualmente, pena alguma jamais foi tão injusta, se leva em conta a natureza divina da pessoa que a padeceu. O mesmo ato provocou resultados contraditórios, a Deus e aos judeus aprouve aquela morte, pela qual a terra tremeu e o céu se abriu. Não te cause, pois, admiração ouvir que uma vingança justa cabia ser vingada por alto e justo tribunal. Contudo, vejo que tua mente, hesitando entre um e outro pensamento aflito, deseja muito ser libertada da confusão em que se acha. Dizes, entendo o que dizes, mas não compreendo que para remir-nos Deus escolhesse este e não outro caminho. O porquê dessa decisão se mantém oculto aos olhos dos que ainda não possuem o grau de entendimento adquirido através de estágio nessa flama de amor. Sendo certo que a propósito deste mistério pouco se indaga e pouco se aprende, eu te direi por quais razões se lançou mão desse processo de redenção. A divina bondade, que afasta de si todo rancor, arde por si mesma, em virtude das belezas eternas que contém e irradia. O que provém dela, sem intermédio, é eterno. Assim, tudo quanto imprime jamais perde seu cunho. O que nasce dessa fonte é livre de influências de outras substâncias. Agrada-lhe o que mais se lhe assemelha. Por isso, aquele santo ardor, que reveste os objetos criados, está mais presente nos objetos que com ela mais se pareçam. Toda esta graça é repartida entre os homens. Porém, se um a deslustra e a perde, sua condição logo decai. O pecado é que faz descer o homem, que, não mais semelhando o sumo bem, não reflete mais o seu lume. Nem pode recuperar a dignidade primitiva se, com justas penitências, não expiar o acúmulo dos pecados. Quando a natureza humana pecou, pela ação dos primeiros pais, foi-lhe retirada aquela dignidade, ao mesmo tempo, o paraíso. Se atentares para a sutileza da questão, verás que o homem não podia reentrar no gozo de tal dignidade sem que se cumprisse uma destas condições, alcançar perdão proveniente da mera graça de Deus, ou pagar por seu pecado impondo-se penitências. Agora, a profundeza dos desígnios do Criador, seguindo atentamente minhas palavras. Sendo limitado o seu valor, por decaído, não poderia o homem oferecer-se jamais como justo holocausto, incapaz que é de atingir a humildade necessária. Tanto quanto elevar-se enganosamente ele desejara, deveria curvar-se então. Por isso o homem não estava em condições de remir a si mesmo. Portanto, a Deus se impunha, por seus meios, restaurar o homem na plenitude da via íntegra, ou por sua bondade, ou por sua justiça, ou por ambas. Mas por ser verdade que a obra tanto mais satisfaz ao autor quanto mais reproduz as virtudes do coração que a tem ideado, diligente e amoroso, a divina bondade que em toda parte transparece, podendo proceder em prol da redenção por um dos modos mencionados, quis combinar ambos os caminhos. Não houve tal ato de grandeza nem entre a noite do juízo final e o dia da criação do mundo, seja no campo da justiça, seja no da piedade. Eis que mais generoso mostrou-se Deus utilizando seu sangue para redimir o homem do que se meramente lhe perdoasse. Outro processo empregado não bastaria a aplacar a alta justiça, necessário se fazendo que o Filho de Deus, humilhando-se, quisesse revestir-se de matéria.
A fim de que toda esta doutrina bem apreendas, insisto em um ponto. Dizes tu, observo que a água, o fogo, o ar, a terra e todos os seus compostos duram um tempo curto e sofrem alterações. E também são criações divinas, e pois, lógico seria que da corrupção estivessem isentos se os princípios por ti expostos representassem a verdade. E eu te respondo, os anjos, irmão, e o paraíso inteiro onde ora te encontras foram criados na plenitude da sua essência. Os elementos, porém, que citaste, e todos os derivados deles, são criados por influxo dos céus, isto é, de coisa já existente. Assim foram criadas a matéria de que constam e a virtude formadora predominante nos astros que os cercam. A essência própria dos brutos e das plantas recebe a sua virtude potencial através do lume das estrelas santas, ao passo que a alma procede diretamente da bondade suprema, e recebe deste amor poderoso. Podes de isso deduzir a ressurreição, ligando, no raciocínio, o ser e a essência da vida humana, quando o primeiro par foi criado. Canto 8. Dante e Beatriz alcançam o terceiro céu, ou céu divino, onde encontram as almas dos que, não obstante terem sido suscetíveis ao amor físico, foram agraciados com a salvação. O mundo acreditava que a bela Vênus, que gira no terceiro epiciclo celeste, infundisse no homem o amor carnal, por isso lhe tributava preces, rendia-lhe sacrifícios, adorando juntamente com ela sua mãe Dione e seu filho Cupido, dedo embalou suavemente, segundo se dizia. Deriva dela, de Vênus, o nome da estrela que às vezes acompanha o Sol, às vezes o precede. Não me dei conta de que subira para tal astro, senti que tal ocorria ao notar que ainda mais formosa minha dama se ia tornando. A centelha acaba por resultar em chama, entre duas vozes que cantam, percebe-se qual sustenta a nota e qual vocaliza. De modo igual vi nessa luz diversas luzes, mais ou menos velozes em seu movimento, naturalmente de acordo com a intensidade de graça divina que cada um trazia consigo. De nuvem fria jamais sopraram ventos visíveis ou não que, em comparação com tais lumes, não parecessem demasiado lentos aos olhos de quem pudesse observar a marcha das luzes ao nosso encontro, deixando dança iniciada pelos serafins nas derradeiras alturas. Além dos que primeiro se apresentavam, ecoavam hosana por tal modo suave que para sempre desejei tornar a ouvi-lo. Eis que um espírito, aproximando-se mais, começou a falar, e disse: Estamos prontos a te satisfazer, pergunta o que for de teu agrado. Aqui, giramos num só grau de ardor com o coro angélico dos príncipes celestes, a respeito dos quais, tu, no mundo, cantaste assim, vós, os motores do terceiro céu, tal é nosso empenho em te agradar que toda demora em o fazer será prazerosa. Voltei-me para a minha dama, e ela, feliz em poder dar-me consentimento. A alma que me fizera tão generosa promessa perguntei, quem és, tendo a voz trêmula de gratidão. A felicidade que tal pergunta infundiu naquela alma fez com que sua luz brilhasse com intensidade ainda maior. E o espírito respondeu, foi curto o tempo que vivi na terra. Mas tivesse ali permanecido e muitos males ora lamentados não teriam ocorrido. Minha alegria por aqui estar mantém-me oculto nesta luz tal qual o bicho da seda em seu casulo. Muito me admiraste, e não o fizeste em vão, pois, se mais eu houvesse continuado no mundo, haveria de demonstrar com fatos meu afeto por ti. A margem esquerda daquela região que o Ródano banha, depois de receber o Sorga, esperava receber-me um dia por seu senhor hereditário, como também aquele corno de Ausonia, que tem por Burgos Bari, Gaeta e Crotona, que ao verde e ao Tronto dão saída ao mar. Já fulgi em minha fronte a coroa da região que o Danúbio rega em Hungria, depois que deixa as terras alemãs. Asterisco 1. Trata-se de Carlos Martel, filho de Carlos II de Anjou, rei da Hungria, 1294. Asterisco. E a bela Trinacres Sicília, que fumega, não por culpa de Tifeu, mas por emanações vulcânicas, naquele golfo onde ruge o vento euro, ainda estaria obedecendo aos reis de sua própria estirpe e de minha. Mais um governo que aflige e aterroriza o povo exasperou Palermo aos gritos de morra! Morra! 2. Se mais prudente fosse meu irmão, teria fugido à avara indigência dos catalães, não dando aso a que ocorresse tal desgraça, pois é mister que alguém, ao exercer mando supremo, por si ou por seu representante, adote cautela suficiente para não deixar seu barco afundar por excesso de carga. Eis que sendo avaro, não por ascendência, mas por índole, cumpria que meu irmão escolhesse para ministros homens menos preocupados com o entesouramento. Acredito, disse-lhe eu, que a alegria de ouvir provenha de Deus, no qual tudo principia e termina, quero supor que sintas, com falar, alegria igual,
certeza essa que faz aumentar meu contentamento. Quanto disseste, me é sobremodo caro, pois falas olhando para o espelho que é Deus. Pela jucundidade assim fruída, esclarece-me esta dúvida, suscitada por tuas palavras: como é possível que de doce semente resulte outra amarga? Se eu te oferecer resposta correta, voltarás o rosto à verdade, assim como agora lhe voltas as costas. O bem que alegra este reino a que acabas de subir, Deus, faz com que a sua obra, nestes corpos celestes manifestada, torne-se virtudes aptas a influírem nos mundos inferiores. Na mente divina, não somente é prevista a natureza das coisas, mas também os meios para a salvação delas. Portanto, quanto de si despede este arco, vai atingir fim determinado, como toda flecha se dirige contra um alvo. Asterisco 1-2. Aos gritos de morte aos franceses, Palermo derrubou o poder dos reis da casa de Anjou, na ocasião das vésperas sectilianas. Asterisco. Se assim não fosse, o céu que percorres não seria ordenado com razão e harmonia, mas um lugar arruinado. Isso, contudo, não ocorre, pois, as inteligências que regem estes mundos não têm defeito, e nem poderia Deus ter falhado quando lhes deu a própria essência. Gostaria que lhe desse razões mais relevantes? Tornei, não acredito que a providência possa falhar. Ele continuou, então, seria talvez pior se o homem não vivesse em consórcio organizado? Sim, respondi, e nem preciso perguntar pelas razões dessa verdade. E pode o homem ser na terra cidadão prestante sem ocupar-se em mistérios diversos e por modos diversos? Não, se o mestre filósofo Aristóteles estiver certo. Assim prosseguiu ele a comentar, concluindo: cumpre, em consequência, que efeitos diferentes procedam de causas diferentes. Eis porque, no mundo, um nasce Solon, outro Xerxes, ou qual Melquisedeque, ou como o que perdeu o filho voando nos ares em Dédalo. Os céus giram incessantemente, e enviam influxos aos mortais, sem cuidar de qual a casa em que vem abaixar esta ou aquela essência. Assim se explica haver sido Esaú tão diferente de Jacó, do qual, não obstante, era irmão sanguíneo, e que Rômulo tenha nascido de pai tão humilde que, para nobilitarem sua ascendência, disseram no filho de Marte. Não fosse o influxo dos céus, os filhos resultariam sempre iguais aos seus pais. Penso agora estar claro para ti o que antes permanecia obscuro. Para que bem conheças, contudo, a estima que te devoto, desejo que por ti mesmo descubras outra verdade. A natureza humana, se o caminho da fortuna não encontra, fracassa sempre, como a planta colocada em solo inapropriado. Se os mandatários do mundo indagassem de cada criatura qual a sua natural inclinação, encontrar-se-iam sempre artesãos afeitos ao seu ofício. Mas, ao contrário, fazem com que se torne religioso aquele que nascerá para guerreiro, ou fazem rei a quem teria sido sacerdote exímio. Por essa razão, é quase sempre fora de sua estrada que os homens rumam. Canto 9. No terceiro céu, depois de ter deparado Carlos Martel, Dante ouve de Conisa de Romano previsões sombrias acerca da marca trevisana. Dante também encontra Folco de Marsília, que por sua vez lhe aponta a prostituta Raab, a qual acolheu em sua casa. Depois de esclarecer minhas dúvidas, bela Clemência, Carlos narrou os males que atingiriam sua descendência. Cala-te, disse-me ele. Deixa os anos se passarem. Assim, só posso dizer que justo pranto virá em seguida aos vossos danos. E aquela fulgurante alma voltará já para o sol que de muitas virtudes exornava, sendo, como é, o bem que supre as criaturas. Ó fúteis, vãos mortais que do bem supremo afastais os corações, por vaidade apenas. Entretanto, outra luzerna de mim se avizinhou, demonstrando, com o aumentar do clarão circundante, seu agrado em fazê-lo. Os olhos de Beatriz, fixos em mim, como haviam permanecido durante o diálogo anterior, estimulavam-me a ouvir. Então, eu disse, aceda ao meu desejo sem hesitar, provando que em ti se reflete meu pensamento. A isto, o resplendor, ainda ignoto desde onde cantava, disse, atendendo-me, naquela parte malvada da bela Itália, entre Rialto e as nascentes do Brente do Piave, província da Marca Trevisana, há uma colina de pequena elevação. Dela, em tempos idos, baixou fogo que atiçou em todo o país terrível incêndio. Asterisco 1. O fogo causador do incêndio é Exelino II da Romano, que governou Pádua. Ele ficou famoso pela crueldade com que dominou os habitantes da região da Marca Trevisana. Asterisco. Da mesma raiz procedemos, ele e eu.
Cunisa foi meu nome, e se nesta estrela me encontro é porque venceu-me a atração de Vênus, que rege os amores. Alegremente, a mim mesma perdoo o caminho que em vida percorri, o qual não me causa desgosto. Entre os homens seria mal compreendido este meu modo de pensar. A fama dessa alma luminosa e folco de Marsília, que mais próxima de mim cintila, foi grande e será bem longa, pois, antes que ele se extinga, há de conhecer 5 inícios de século. Decide se convém ou não ao homem ser virtuoso, se morto sendo para a vida terrena, existe, com vida nova, na eternidade. Não é, porém, este o ideal do povo que vive entre os rios a digitalhamento, é gente que não consegue se desgarrar dos malefícios, apesar dos infortúnios que estes lhe acarretaram. Assim é que, em breve, a obstinação maldosa de Pado atingirá de vermelho as águas do Po 1-2. Lá onde o Cagni e o Cile se reúnem, a quem agora altivamente exerça mando e, contudo, já está aberto o laço que o derrubará. Feltro há de chorar a traição de seu pastor, o maior criminoso que Malta presídio para condenados à prisão perpétua já deparou. O vaso que pudesse conter o sangue a ser derramado pelos ferrareses teria de ser enorme, e seria impossível pesá-lo. Sangue vertido por aquele maldoso pastor, por ardor partidário movido. Tal oferenda condiz com os feros hábitos daquela terra. No Empírio existem espelhos aos quais vós, homens, chamais tronos, mas que, por refletirem a vontade de justiça de Deus, fazem com que eu tenha esta profecia por certa. Asterisco 1-2. Os paduanos iriam sofrer uma sanguinolenta derrota lutando contra seu inimigo Cangrande della Scala, em 1314. Asterisco. Silenciou então, e eu percebi que sua atenção se voltará para outros alvos, retornando ao círculo do qual viera a falar comigo. Aquela outra alma que aludira Cunisa, fulgindo com esplendor especialmente vivo, brilhou aos meus olhos qual rubi golpeado por raio de sol. Assim como no mundo o riso demonstra alegria, no céu ela é demonstrada pelo fulgor, assim como no inferno os gestos soturnos denunciam o padecimento. Deus vê tudo, disse-lhe, e o teu ver se aclara no Criador. Assim, nenhum desejo passa despercebido ao teu conhecimento. Tu que cantando deleitas o céu com voz igual à dos serafins, e que te cobres com 6 asas, por que não satisfazes o meu desejo? Eu, de mim, falaria sem mesmo ser solicitado, se percebesse tal desejo em ti, como estou certo de que estás percebendo em mim. O maior dos vales por água inundados, começou a responder, afora o oceano que circunda toda a terra, estende-se entre as opostas plagas, em direção contrária à do sol, tanto que a linha do horizonte, para quem está a ocidente, é meridiano, para quem está a oriente. Nasci nas proximidades desse imenso vale, ali entre o Ebro e o Magra, divisa entre a Toscon e Gênova. Tendo praticamente o mesmo nascente e poente, estão no mesmo meridiano Bugia e a cidade que foi meu ninho, e cujos habitantes tingiram-lhe o porto com seu sangue e Marsella. Sou Folco, e agora, mercê deste lume, vou ardendo pelo céu tal como outrora este mesmo lume me fez arder de zelo. Mais do que eu, enquanto tive idade, não conheceu ardor amoroso a própria Cília de Belo e Dido, a que encheu de ciúmes a Siquio e a Creusa, nem mesmo foi igual a mim aquela Rodopeia, abandonada por Demofoonte, nem o antigo Hércules, a Iule devotado. Aqui cabem risos, não remorso, mas não pela culpa de haver amado, essa o esquecimento já apagou, e sim pelo encontrar no amor a vontade divina que a ele nos dispôs. É por esse preceito que se observa aqui sabedoria cujo efeito motiva graças que possibilitam a terra nivelar-se ao céu. Desejo satisfazer todos os teus anseios de conhecimento, devo, portanto, ir um pouco além com o meu discorrer. Almejas saber quem é essa alma luminosa próxima de mim, a resplandecer qual raio solar reverberante. Sabe, pois, que ali está Raab, incluída em nosso coro, onde brilha com sumo esplendor. Neste céu, onde chega a ponta do cone de sombra projetado pela terra, ela foi recebida antes de qualquer outra alma, elevada por Cristo em triunfo. Justo foi que se lhe reservasse lugar num dos céus como sinal da grande vitória alcançada na cruz, por Cristo. Raab cooperou para a primeira vitória de Josué na Terra Santa, glória que hoje pouca importância tem para o Papa. A tua cidade Florença, tendo sido assento daquele espírito que primeiro voltou as costas ao Criador, tornando-se causa, por inveja, de aflição universal, produziu também uma flor maldita e a moeda florentina, que, transviando as ovelhas e os cordeiros, transformou em lobo pastor. Por ela votam-se ao abandono os evangelhos e os doutos ensinamentos, utilizando, ao contrário e em demasia, as páginas das decretais, já gastas pelo uso.
Tendo posta nestas leis a sua atenção inteira, Papa e cardeais esquecem-se de relembrar Nazaré, que viu abertas as asas do arcanjo Gabriel. Entretanto, o Vaticano, cemitério da milícia que seguiu Pedro, em breve será libertado dos infiéis. Canto 10. O poeta sobe ao quarto céu, ou céu do sol. Depara as almas dos teólogos, cuja luz brilha mais do que a da própria estrela em que se acham. Uma dessas almas é a de Tomás de Aquino. Deus Pai, a contemplar seu Filho mediante o Espírito Santo, que emana de um e de outro eternamente, criou o visível e o invisível, de modo tão perfeito que quanto à divindade de seu autor dúvida não paira. Ergue comigo, leitor, os olhos para o alto e observa o ponto onde o Equador e o zodíaco se cruzam. Dali podes imaginar a grandiosidade da obra do Criador, que por muito amar a sua obra nunca o seu olhar dela desvia. Nota como desse ponto parte o zodíaco, que contém os planetas e se alonga, cumprindo, nesse ponto, os reclamos do mundo, que quer benefícios dos astros. Se a sua estrada não guardasse tal obliquidade, muita força no céu seria inane sua potência, na terra, não existiria. Se tal linha se afastasse um pouco mais do que na realidade ela diverge, a ordem universal se perderia. Medita, leitor, nestes prodígios de cuja grandeza antecipei-te algo, pois sei que aprecias a satisfação antes do cansaço. Preparei-te o prato, serve-te dele se for de teu agrado. Quanto a mim, a matéria de que trato não me permite nem por momentos que em outro assunto ponha a atenção. É o ministro maior da natureza e o sol, que faz sentida na terra a influência do céu e faz com que o tempo seja medido por sua luz. Do cruzamento a que me referi, ele se aproximava, avançando em espirais para o ponto mais próximo de nós. No seio de tal astro eu já me encontrava sem, no entanto, me dar conta disso, tal qual ocorre ao homem que não conhece seus pensamentos antes de que os tenha formulado. Beatriz apareceu, demonstrando aumento em tudo para melhor, e isso ocorreu tão rapidamente como nunca antes havia visto. Radiosa que era antes, agora em pleno sol tornará-se resplendente em altíssimo grau, não porque houvesse ocorrido mudança em seu brilho, mas porque este aumentou. Embora eu invoque engenho e arte, não descreverei tal prodígio de modo que por outros possa ser compreendido. Mas pode-se acreditar nele e desejar vê-lo. Não haja estranheza se baixa permanece minha fantasia quando desejar erguer-se, pois vista alguma além do sol alcançou. Ali resplandeciam as almas destinadas ao quarto céu do Deus Pai, que as mantém extasiadas na contemplação dos mistérios da encarnação e da Trindade. Beatriz disse, rende graças, infindas graças, ao sol dos anjos que por sua bondade te permitiu subir até aqui, ao sol. Coração de mortal jamais esteve tão disposto à gratidão e a abandonar-se a Deus com todo o seu reconhecimento como eu estive ao ouvir tais palavras. Meu amor por ele foi tão forte naquele momento que superou até meu amor por Beatriz. Ela não se aborreceu, sorriu até, e percebi tamanho brilho em seus olhos que se dividiu em direções diversas a atenção que somente em Deus eu colocará. Inúmeros fulgores, claros e vivos, circundavam, qual coroa de que fossemos o centro. Mais doce era o seu canto do que forte sua luz. Por vezes, é assim que vemos a lua, circundada por bem definido halo, quando o ar, saturado de vapores, reflete o luar. No paraíso, de onde vou regressando, há maravilhas tão preciosas e raras que apenas ali podem ser vistas, e pois, não é possível descrevê-las. Tais vozes eram uma daquelas maravilhas. Assim, quem não se empenha em subir a escutá-las, age como quem espera ouvir um mudo contar novidades. Os sacros lumes, cantando, deram 3 voltas ao nosso redor, como astros que em torno do seu polo vão rodando. Lembraram-me as damas que dançando param por instante, no aguardo de notas que de novo as embale. Deles ergueu-se uma voz. O raio da graça, onde prende ardor o amor mais puro e Deus se cresce por influxo dela, tanto resplendente, a guiar-te na escalada celeste pela qual ninguém desce sem tornar a subir, que aquele de nós que não satisfizesse teus desejos de conhecimento não estaria no gozo de sua liberdade. Buscas saber como se inflora essa coroa que cinge a fronte da formosa dama que te guia e estimula na caminhada. Fui cordeiro do rebanho santo que vai clamando na voz de domingos, grei que propicia a salvação daquele que do bem não se desvia. Esse que pela direita me está mais próximo foi meu irmão, meu mestre. Em Colônia chamou-se Alberto e eu chamei-me Tomás de Aquino. Se desejas conhecer os demais lumes, segue com os olhos o meu falar, fitando essa coroa de beatos. Aquela alma ridente é de Graciano da Chiusi,
que no foro civil foi tão nobre quanto no religioso, a ponto de merecer o paraíso. O seguinte a adornar o nosso coro foi aquele Pedro Lombardo, que, semelhando à viúva da história, ofertou à igreja o seu tesouro. A quinta das luzes, ultrapassando as mais em brilho, arde em tanto amor que o mundo terreno espera ainda receber seus bons influxos. Tão alta foi sua mente, tão vasto e profundo seu saber, que certo quanto a verdade outro igual não se ergueu na terra. A seu lado está a alma a exultar em seu lume, tal qual o círio ilumina-se com sua própria chama. Entre os mortais, foi o que mais fundo alcançou conhecer a natureza e a hierarquia dos anjos. 2. Na luz menor, serena e pura, escarnece dos atuais desvios dos cristãos o advogado e Paulo Orósio, cujos escritos tanto agradaram a Agostinho. Creio que já tenhas identificado o oitavo dentre eles. Na contemplação de Deus se eleva essa alma santa Emmanuel Torquato que o mundo falaz castigou injustamente, por meio da pessoa que dele apenas ouviu e recebeu o bem. Seu corpo jaz em seu dauro, sua alma subiu a estas paragens divinas depois de exílio e de martírio demorados. Eis Isidoro, Beda e Beda de Veremoutes e Ricardo de San Vittore, que foi mais que homem ao tratar de teologia e de filosofia, foi sobre-humano. Esse de quem acabas de desviar a vista pondo-a em mim considerou, imerso em profundos estudos, que a morte talvez demorasse a chegar. Essa é a luz eterna de Siger de Brabante, cujas verdades, ditas sem receio, despertaram o ódio. Como na hora em que a esposa de Deus inicia o dia cantando para a delícia do esposo, e o tintim dos sinos, com vibrantes notas, comove a alma boa, assim vi mover-se a roda gloriosa dos lumes, uma alma entoando seu canto, com harmonia que apenas no paraíso, onde a perfeição e a alegria são eternas, poderia ser encontrada. Asterisco 1. Trata-se do rei Salomão. 2. É o espírito de Dionísio Areopagita, convertido por São Paulo, e suposto autor da de Coelestia Hierarchia. Asterisco. Canto 11. Entre os teólogos, no quarto céu, Tomás de Aquino continua a falar a Dante. Tomás de Aquino faz comentários sobre São Francisco e São Domingos. Ó traiçoeira ambição humana! Como são falsos os argumentos com que os homens se prendem ao chão! Uns se escondem atrás das leis, outros atendem a aforismos, um faz-se sacerdote, outro governa valendo-se de força ou de fraude, dedicando-se ao roubo, a gerir negócios, consumindo-se em orgias, dando-se ao ócio. Mas eu, liberto destas inclinações, com Beatriz, alcei-me ao céu, e fui acolhido com glória. Cada qual dos lumes regressar ao ponto do círculo onde estivera antes, firme a luzir qual círio em candelabro. E ouvi, provinda da luz que primeiro falará o Tomás de Aquino, voz suave, acentuando a pureza do seu brilhar. Assim como reflito essa luz eterna, ao fitá-la posso entender os teus pensamentos e as causas deles. Estás em dúvida e esperas que te esclareça, utilizando linguagem direta e clara, à altura do teu entendimento. Palavras que te dirigi há pouco deram origem a tais dúvidas, encontra salvação a alma daquele que do bem não se desvia e outro igual não se ergueu na terra. Necessária se faz uma explicação. A providência governa o mundo com tamanha sabedoria que ofuscado se perde o entendimento de quem pretenda desvendar-lhe os mistérios. A esposa de esse que em alto brado na cruz lhe deu o bendito sangue, em penhor de união, foram dados pela providência, a fim de robustecer-lhe o ânimo e a fé, dois príncipes e São Domingos e São Francisco de Assis que a seguissem por onde fosse, e em todas as circunstâncias. Um deles guardou sempre amor seráfico em relação a ela. O outro, por seu saber, espalhou pela terra querbica fama e glória. Apenas de um deles eu te falarei, dado que louvar a um é louvar a ambos, pois os dois perseguiram o mesmo objetivo. Entre Tupino e o rio Chiacio, que rola do Monte Enzino, escolhido outrora para eremitério de Santo Baldo, fértil encosta pende da montanha. É dali que, pela porta do sol, descem a peruja o frio e o calor, enquanto na outra vertente do Monte Subásio nossa igualdo padecem cruel jugo. No ponto onde tal encosta mais se acentua, nasceu para o mundo um sol que brilha tanto quanto aquele contemplado pela gente de junto ao Ganges. Aquele que pretender dizer o nome daquele lugar, não o convoque unicamente por Assis, pois estará dizendo pouco, chame o Oriente, que é o berço do sol. Não havia ainda essa luz se afastado bastante de seu nascimento quando já a terra começou a receber o conforto de suas altas virtudes. Muito jovem entrou em conflito com o pai por amor daquela dama em a pobreza, à qual, assim como a morte, ninguém abre a porta com prazer. Então, na corte episcopal, diante de seu pai,
recebeu tal dama por esposa amada e votou-lhe, desde aí, amor. Viúva e desprezada viveria ela 11 séculos, e mais ainda, sem por outro amado ser procurada. Não é dizer a mesma coisa ao afirmar que esse guerreiro César temido pelo mundo encontrou a hóspede constante, na choupana do pescador Amíclas. Também não é o mesmo proclamar que ela própria, fiel, íntegra, enquanto Maria permanecerá ao pé da cruz, subira com Cristo para o alto da cruz. Para que possas entender-me bem, direi os nomes de tais esposos, Francisco e Pobreza chamaram-se. Sua alegria, suas feições serenas, o meigo semblante, o amor perfeito, geravam em todos pensamentos santos, tanto que o venerável Bernardo, o primeiro a descalçar-se para correr ao encontro daquela santa paz, ainda supunha fazê-lo com muita lentidão. Ó riqueza oculta, és o verdadeiro bem! Eis descalço Egídio, descalço também Silvestre, seguindo o esposo por amor à esposa. Dali parte para o mundo aquele pai e mestre, com a sua consorte, tendo já família consigo, distinguida, na cintura, pelo cordão humilde. Não leva os olhos baixos, nem tibe o coração por ser filho de Pedro Bernardone ou por sofrer humilhações sem conta. Cheio de santo zelo, revelou sua dura vida monástica ao Papa Inocêncio, do qual obteve o primeiro consenso para sua ordem. E quando progrediu, a família pobre daquela cuja vida heróica recebe no céu louvores de anjos foi distinguida pelo Espírito Santo, com segunda coroa, ao tempo de Honório, em atenção ao piedoso desejo de seu fundador. Depois que, por sede de martírio, diante do sultão do Egito pregou a lei de Cristo e as palavras dos apóstolos, percebendo aquele povo imaturo para o batismo e não desejando que seu zelo resultasse inútil, regressou ao trabalho da messe italiana. Em dura rocha, o Monte Alverne, entre o Tibre e o Arno, recebeu de Cristo o sinete maior, que por 2 anos apresentou no corpo. Quando aquele por quem praticou tanto bem chamou a si, a fim de dar-lhe a merecida recompensa por sua caridade, recomendou a seus irmãos, seus herdeiros, amassem a dama e a pobreza por ele tão querida e fossem constantes na fé. Do seio da pobreza partiu então, regressando ao legítimo reino, desejando para o corpo a terra nua, tão somente. Assim sendo, pensa quem foi o digno seguidor de Pedro no conduzir por mar encapelado a Santa Barca em seu rumo correto. Tal o nosso patriarca, quem lhe aceita os ensinamentos assume, segundo percebes, grave encargo de praticar obras pias. Mas o seu rebanho, novo pasto apetecendo, viu-se forçado a procurar e a derramar-se por variados rumos. E quanto mais erradias e dispersas se encontrem as suas ovelhas, menos fartas de leite retornam ao redil. Existem ainda as que, temendo perigos, aconchegam-se ao pastor, mas estas são pouquíssimas. Se fui bastante claro, se me ouviste atentamente, e guardaste na mente o que eu disse, ao menos em parte terei satisfeito o teu desejo, mas ainda verás onde. É que a ordem se desmerece, estando a correção nisto, encontra salvação aquele que não se desvia do caminho do bem.